Cartoleiros e cartoleiras, o vídeo de hoje é sobre valorização versus pontuação, que vai valer para o campeonato inteiro, mas principalmente para esta segunda rodada. Porque assim como foi a primeira, são as rodadas mais fáceis de se ganhar cartoletas. Recebi algumas respostas sobre as perguntas que eu deixei no vídeo anterior, eu vou ler todas elas, então acompanhe até o final para que você não perca a linha de raciocínio. Nesta rodada temos jogadores bem valorizados e que têm 95% de chance de valorizarem ainda mais. Mas eu disse 95% de chance, eu não disse 100% não. Todo mundo já deve estar sabendo disso, de como é o sistema de valorização da segunda rodada. Quem ainda não sabe, veja os vídeos anteriores. Mas enfim, vamos à prática. Temos aí os jogadores mais valorizados do Cartola. Douglas, Renan, Antônio Carlos, Petros, Drauzio, Giovânio e mais toda esta primeira página para quem estiver seguindo os prováveis e por ordem de valorização. Também toda esta segunda página com mais 20 jogadores e técnicos, assim como a terceira página, a quarta página de jogadores valorizados. Aí chegamos na quinta página, que são os casos de baixa valorização. Então vamos parar um pouquinho aqui e mostrar os casos desses jogadores e técnicos. O Amaral, o técnico Abel Braga, Márcio Araújo, Kleberson, Alexandro, até chegar aqui no Wendel e no Leonardo Silva, que foram os jogadores que menos valorizaram. Bom, nesses casos, para estes jogadores valorizarem nesta segunda rodada, será preciso fazer mais ou menos a mesma quantidade de pontos que já fizeram na primeira rodada. Ou seja, precisam fazer de 2 a 5 pontos. Fazendo isso, não devem nem desvalorizar muito e nem subir muito. Repetindo, precisam fazer de 2 a 5 pontos. E agora eu vou mostrar um outro grupo de jogadores. Os valorizados mais caros. E temos aqui o Cássio. O Cássio, para não desvalorizar, vai precisar ficar aí com uma pontuação bem equivalente à que ele fez na primeira rodada, mas que já não são 2 pontos daquele primeiro grupo de jogadores que eu mostrei. Terá que fazer aí pelo menos 5 pontos, mais ou menos, para seguir com esta média satisfatória. Olha o D'Alessandro agora. Ele fez mais de 10 pontos e só valorizou 1,98. Ou seja, para ele seguir valorizando, ele vai ter que fazer aí uns 7, 8 pontos para ainda ter uma média alta. E nesta mesma situação estão o Fred do Fluminense, o Luiz Fabiano e o Rogério Ceni do São Paulo, o Victor do Atlético Mineiro, e mais abaixo o Gabriel do time do Santos, o Carlinhos do Fluminense e o técnico Muricy Ramalho. Todos eles formam um grupo de jogadores que já eram caros antes da primeira rodada, eles fizeram boas pontuações e valorizaram ainda mais. Só que deles, pelo alto valor, o Cartola já espera uma média alta. Então estes jogadores, se fizerem pontuação positiva, mas baixa, devem desvalorizar. Por exemplo, o Gabriel, do time do Santos. Se ele fizer 2 pontos, ele vai ficar com uma média de 5,5 e deverá desvalorizar. Assim como o Felipe do Flamengo, que se fizer pontuação positiva, mas 1 pontinho só, vai ficar com média 4,5 e também deverá desvalorizar. Então, já vamos quebrar aí o primeiro mito de que todos os jogadores que valorizaram vão valorizar de novo, porque não é. Os jogadores caros têm que fazer pelo menos uma pontuação positiva mínima para que não desvalorizem. Já no contraponto, nós temos aí o Douglas. Ele só vai desvalorizar se fizer um -6, por exemplo, porque mesmo assim ele ficaria com média 8, custando 22 cartoletas, que é mais ou menos o preço de um jogador com média 8. Lógico que eu não tenho a fórmula que o Cartola usa, mas como eu mostrei nos outros vídeos, no ano passado, os jogadores que chegaram ao final do Brasileirão custando 23, 24 cartoletas, tiveram uma média de 7 a 8 pontos por partida. Então o Douglas, fazendo -6 e ficando com média 8, ainda manteria o preço de equivalência dele.
subindo ou descendo pequenos décimos, dependendo também da média geral de todos os outros jogadores do Cartola. E partindo desse princípio de lógica, preço, pontuação, média, o Renan está custando 16 cartoletas. Um jogador que custa 16 cartoletas é porque tem que manter uma média de 6 pontos por rodada mais ou menos. Ora, se ele já fez 17 pontos na primeira, então agora ele pode fazer aí até -6, -7, que se desvalorizar será pouquíssima coisa. O Antônio Carlos, o Petros, o Drauzio também só irão desvalorizar se fizer aí um -5. Já nesta segunda página, que é o grupo de jogadores que começa aí com o Rainer do Bahia, o Paulão, Cláudio Vinck, e vai até lá embaixo, por exemplo, com jogadores como o Wallace, o Vanderlei, o Emerson Conceição, somente uma pontuação entre -3,5, -4, por aí, falando de uma forma generalizada, é que faria com que eles desvalorizassem nessa segunda rodada. E assim também se emprega no caso dos jogadores desvalorizados, só que a conta inversa. Walter, Jadson, Ronaldinho Gaúcho, o Jean, o Ferreira, tem que tacar pontos neles para que possam valorizar. Mais de 12 ou 15 pontos aí em alguns casos. E olha só, galera, não fui eu que inventei isso. Esta é a fórmula usada pelo Cartola desde 2010, se não me engano. O Cartola deve ter começado aí em 2008, eu acho, que foi a primeira vez que eu joguei. E aí também em 2009 tinha uma outra lógica e eles mudaram e disseram que assim se seguiria porque é a fórmula que tem dado resultado para eles. E enquanto eles não mudam de novo, é assim que funciona nesta segunda rodada. Mas agora eu vou botar a lenha na fogueira, vou colocar pilha em vocês e mostrar uma outra faceta do jogo nesta segunda rodada. Lógico que antes dos jogos começarem é muito fácil falar. Mas vamos lá. Esqueça os valores dos jogadores. Esqueça se eles estão valorizados. Esqueça se eles estão desvalorizados. Esqueça tudo isso. Pense apenas em quais jogadores têm chance de fazer maior pontuação nesta rodada entre as opções que eu vou dar. Caso 1. Opção A. O Douglas do São Paulo, que joga fora contra o time titular do Cruzeiro depois de uma derrota do São Paulo para o CRB. Ou opção B. O Jadson do Corinthians, que joga em casa contra o Flamengo. Aliás, um cara que costuma fazer muitos pontos com assistências. E aí, qual a sua resposta? A ou B? Caso 2. A opção A é o Drauzio do Atlético Paranaense, que joga fora contra o Vitória. Ou opção B, o Durval do Sport, que joga em casa contra o Chapecoense? Vai respondendo. Caso 3. A opção A. O Anderson Talisca do Bahia, que joga fora contra o Figueirense. Ou opção B, qualquer meio-campista do Grêmio, do Palmeiras, tipo Valdívia, Zé Roberto ou até o Lodeiro do Botafogo. E o caso 4, a opção A é o Raine do Bahia. Ou opção B, o Barcos, o Luciano, o Allan Kardec. Bom, respondidas essas 4 questões, quantas vocês optaram pela opção A? Quantas vocês optaram pela opção B? Eu imagino aqui que deve ter dado um resultado de 4-0 para B, ou até mesmo 3-1 para a opção B, ou no máximo 2-2. Mas ninguém em sã consciência, antes dos jogos começarem, lógico, pode afirmar que os jogadores das opções A tendem a fazer mais pontos do que os jogadores da opção B. Porém, todos da opção A estão valorizados e os da opção B estão desvalorizados. Só que está todo mundo pegando os jogadores valorizados, pondo nos seus times e, consequentemente, abrindo mão de pontuação. Não é que eu seja contra os jogadores valorizados, ou que eu esteja falando para vocês pegarem o Jadson, o Barcos ou o Allan Kardec. Eu só acho que vale a pena vocês refletirem até que ponto vale a pena abrir mão de pontos para ganhar cartoletas. Bom, vou mostrar o exemplo de um time que me pediu ajuda, porque na primeira rodada fez apenas 26 pontos e até desvalorizou. Então nós estamos aqui com o plantel do SE Jacaraípe. Primeiro, até parabéns, cara humilde, primeira participação dele no Cartola, não sabia o funcionamento do jogo, foi lá, montou o time e agora quer se recuperar, está disposto a aprender. Parabéns mesmo. O que você faria se você fosse o presidente desse time? Vamos supor que ele priorize
a pontuação ao invés do patrimônio. E que ele vá muito bem nesta rodada e faça aí 90 pontos. Ele terá 116 pontos no total em 2 jogos, sendo que o líder da nossa liga já tem 115 pontos com um jogo. Em compensação, se ele preferir tentar fazer cartoletas, ele vai recuperar o dinheiro perdido, valorizar aí pelo menos 25 a 30 cartoletas nesta rodada, que não é impossível. De repente, pode até se programar para tentar ganhar mais 15 ou 20 cartoletas na terceira rodada, e aí ele vai entrar na quarta rodada com 150 cartoletas, tendo mais tranquilidade para pensar em pontuar bem no restante do campeonato. Então, no caso dele, esquece pontuação agora. Busque a estabilidade financeira primeiro e depois pense em pontos. Até porque, para querer pontuação nesta atual condição, o dinheiro nem dá. Agora vamos ao time líder. 115 pontos, 70 de valorização na primeira rodada. O Léo é o primeiro colocado da Liga Gazeta do Cartola. Se ele priorizar cartoletas, mas mesmo assim fazer uma pontuação até acima da média, 85 pontos, e valorizar 50 cartoletas, sabe o que vai acontecer? Ele vai perder a primeira posição. E de que vai servir esse monte de cartoletas? Eu já entrevistei ele aqui, ele ficou meu amigo, nem tá dormindo direito aí com a primeira colocação. Léo, o time é seu, você fez mais pontos do que eu não sou o dono da verdade, mas preciso usar aí seu time de exemplo. Finge até que esse nem é o seu time. Vocês acham que o dono deste time quer perder a liderança? Uma escolha errada na hora de optar por valorização ao invés de pontuação vai fazer com que ele perca 10 pontos, e já era. Esses 10 pontos pode custar a liderança. Em contrapartida, se o dono deste time, que vamos supor não seja meu amigo Léo, faça o oposto do que todos estão fazendo, ele opte pelos jogadores com mais chances de pontuar do que pelos que têm mais chances de valorizar. O time dele acaba aí desvalorizando 20 cartoletas, só que ele faz 115 pontos de novo. Ele ainda vai ter 150 cartoletas, ou seja, mais do que muita gente tem hoje. E se não estiver em primeiro, estará no top, com certeza absoluta. Só um detalhe, que tem rodadas do Cartola que o melhor time faz 150 pontos e outras rodadas que faz 100, mas como exemplo eu estou seguindo os valores da primeira rodada para facilitar na minha explicação. Aí o dono do time me pergunta, eu optei por ganhar pontos ao invés de cartoletas, perdi dinheiro, e o que eu faço? Bom, antes vocês precisam saber 3 coisas rápidas, mas importantes, que nunca ninguém me perguntou, mas que eu vou falar porque eu quero muito auxiliar vocês. Quanto eu preciso ter de cartoletas para poder comprar quem eu quiser no resto do campeonato sem ter que me preocupar com isso até o final? Resposta: 220 cartoletas e você não vai mais se preocupar com dinheiro até o final do campeonato. De 200 a 220 está ótimo, porque você vai ter rodadas que um ou outro jogador mais caro estará fora ou que os mais caros seriam da mesma posição. Segunda questão, é verdade que as primeiras rodadas são mais fáceis de se fazer cartoletas? Sim, é, principalmente a primeira e a segunda. E a terceira questão, e depois dessas rodadas, é difícil valorizar? E eu respondo que não, não é. Vai ter casos de zagueiros bons, que pontuam bem, que vão fazer gol contra, pegar aí um -7, por exemplo. O Antônio Carlos mesmo, do São Paulo, esse que pontuou bastante agora, fez 2 gols contra no Campeonato Paulista. Se fosse no Cartola, teria aí um -357. Brincadeira, mas enfim, vai ter aí um -7. E na rodada seguinte, ele não repetindo isso, fazendo 3 ou 4 pontos, você vai poder ganhar aí com ele até 5, 6 cartoletas, dependendo do valor que ele esteja. Vou citar um outro caso. Outro jogador do São Paulo, por exemplo, Luiz Fabiano. É expulso, leva um -5, cumpre suspensão automática. 2 rodadas depois, volta São Paulo favorito em casa contra o Lanterninho. Escala o Luiz Fabiano. Ele faz um gol, você pega aí 8 pontos positivos e valoriza 5, 6 cartoletas. Se você fizer isso com um jogador ou 2 por rodada no campeonato, teu time vai valorizar sempre. E eu citei aqui casos reais, que acontecem muitas vezes em 38 rodadas.
Um goleiro levar 4 gols em um jogo e no outro não levar nenhum, vai passar aí de um -8 para um 10 positivo. E valorizar 8, 9, 10 cartoletas. Então, dá para ganhar dinheiro mesmo depois dessas rodadas. Olha, eu não quero que vocês vejam este vídeo e saiam aí trocando jogadores não. Esse vídeo ainda nem é aquele de dicas, que está prometido para sexta-feira. Eu só quero que vocês reflitam e vejam o que vocês querem e por que vocês querem. E agora vamos ler aqui as respostas que eu recebi da pergunta sobre quantos jogadores valorizados vocês estão escalando nessa rodada e quantos desvalorizados e por quê. Bom, primeiro aqui que eu vou pegar como exemplo é o Renato Miranda. Ele está me parabenizando pelo canal, eu agradeço. Ele está dizendo que ele fez 104 pontos na primeira rodada e mesmo assim ele nem sabia jogar o Cartola direito, ainda não estava familiarizado com o sistema de valorização. Aí ele está dizendo que a melhor coisa a se fazer é achar um balanço entre valorização e pontos. E que ele vai usar o jogo do Sport contra o Chapecoense, né? Acreditando que o Sport é favorito. E também que o Neto Baiano seja um jogador aí que tem tendência de valorizar bastante e também tem uma média de pontos. Aí ele cita também o goleiro Renan do Goiás e o Ricardo Goulart do Cruzeiro, se o Cruzeiro jogar com o time titular. E é isso mesmo, Renato, tá certinho o que você tá fazendo. Você primeiro opta por aqueles jogadores que têm tendência de fazer boas pontuações. E se ele tem tendência de também valorizar, você juntou a fome com a vontade de comer e aí você escala eles com certeza absoluta, né? Vai ser coisa do jogo, o Neto Baiano ir bem, o Renan ir bem ou não. Mas pelo menos a sua forma de pensar tá bem correta. Agora tem aqui o Matheus, que está dizendo que ele prefere somar pontos, pois se ele quiser ganhar alguma das ligas que participa, ele tem que pontuar bem. E tem certeza que se pontuar bem, os jogadores automaticamente vão se valorizar. Eu acho que o teu pensamento também está certo, você também tem que pensar em pontuação, até porque as ligas são ranqueadas pela pontuação e não pelas cartoletas. Só uma coisa que você está meio certo e meio errado. Sim, é verdade que os seus jogadores pontuando bem, automaticamente eles vão se valorizar. Só nessa segunda rodada, que não é bem assim que vai funcionar, tem muitos jogadores desvalorizados que vão pontuar bem e que mesmo assim pode não se valorizar. Wellington Leão Dantas. O time dele que está montado por enquanto tem um jogador que desvalorizou e 10 que valorizaram. Porque, segundo ele, ele pretende aí fazer pelo menos 180 cartoletas no início do campeonato para depois pensar em pontuação. Aí ele gostaria de saber se está certo. Wellington, ao meu ver, não. Você tem que realmente dar uma balanceada. Eu não sei quais são esses 10 jogadores que valorizaram. Se esses 10 jogadores que valorizaram, você acha que os 10 têm condições de fazer boa pontuação, deixa eles, não sou ninguém aí para dar palpite nesse caso. Agora, se você vê que tem um jogador que desvalorizou e que é possível que faça mais pontos do que um desses 10, aí eu acho que você tem que fazer essa substituição e dar uma balanceada, tá ok? Agora tem aqui o Maurício dizendo que é a primeira vez no Cartola, ele fez 40 pontos na primeira rodada e o patrimônio aumentou em apenas 6 cartoletas. Bom, aí a tua questão é diferente. Você realmente vai ter que pegar o exemplo que eu dei do outro time que também fez pontuação baixa e você vai ter que optar pelos jogadores que vão valorizar com certeza. Então procura pegar os mais baratos e que estão valorizados. Você vai ter que abrir mão de pontos agora para pelo menos conseguir uma valorização de 20 a 22 cartoletas nessa segunda rodada, assim como na terceira rodada você também vai ter que optar por ganhar cartoletas ao invés de pontuação, para depois você poder começar a pensar em subir na tabela de classificação, Maurício. O André Goldin está dizendo que todos os jogadores que ele vai escalar nessa rodada estão valorizados porque ele tem a estratégia de juntar 200 cartoletas o mais rápido possível. Bom, primeira coisa é o seguinte, se você tem uma estratégia, você segue ela. Ele sempre tenta ficar com uma média de 78 a 82 pontos nas 4 primeiras rodadas. Nesse caso da segunda rodada, eu vou achar difícil você colocar 11 jogadores valorizados e chegar nessa pontuação. E da segunda a quinta rodada em diante, o foco dele será pontos, independente de ganhar ou perder cartoletas.
André, eu acho muito legal você ter uma estratégia. Eu só não sei por que dá pressa em juntar logo as 200 cartoletas. Essas 200 cartoletas, elas podem vir depois. Você pode ir aumentando de pouquinho em pouquinho e tentar aumentar a tua média de pontuação nas 4 primeiras rodadas. Mas eu já te admiro por você ter uma estratégia traçada, nem que depois você tenha que mudar ela no meio do campeonato se estiver dando errado. O Nino Rei Games está dizendo que também vai preferir valorizar mais o time dele. E só a partir da 4ª ou 5ª rodada em diante vai preferir pontuar. Só que ele está falando uma coisa interessante também. Ele vai pegar alguns jogadores que ainda vão estrear no campeonato, que é o caso aí do Goulart, do Samúdio e outros baratinhos que mesmo se obtiverem uma pontuação baixa vão valorizar. Bom, esses jogadores que vão estrear, fica atento até o sábado para ver se realmente o time vai estar definido com eles, tomar cuidado com o assistente técnico. Você está querendo também seguir uma estratégia, acho legal, admiro também quem tem uma estratégia para seguir, mas você tem que perceber só que esses jogadores que estão estreando no campeonato, então o método de valorização deles vai ser igual ao da primeira rodada e não ao da segunda rodada, né? Então, se ele for barato e fizer pouquinho ponto, vai valorizar. Se ele for caro, ele vai ter que fazer muito ponto para valorizar. O 23 ESIFY. No caso dele, ele prefere que faça poucos pontos, mas que valorize, pois na primeira rodada o aumento do patrimônio foi de apenas 3 cartoletas. Então segue o conselho que eu já dei para os que também não conseguiram uma boa valorização na primeira rodada. Realmente você vai ter que abrir mão de pontuação e buscar aqueles jogadores baratos que valorizaram até você conseguir ter um pouco mais de tranquilidade. E agora, para terminar, o Juan CRF, ele está dizendo que ele obteve 96 pontos na primeira rodada e conseguiu acumular um patrimônio aí de 156 cartoletas. Só que ele ainda quer chegar às 200 cartoletas para aí sim começar a pensar em mais pontuação do que valor. Mas ele tem uma dúvida: faz um time somente para valorizar ou faz um misto de valorização e pontuação? E ele cita uma coisa muito interessante aqui agora, que é o fato de que ele tem poucas opções nessa rodada de jogadores que tendem a valorizar e ao mesmo tempo pontuar bastante. E isso é verdade, Juan. Eu já olhei o mercado aí dezenas de vezes e eu sei que a gente tem realmente poucas opções, principalmente na lateral, eu acho, e principalmente também no meio-campo. Eu acho que na zaga tá mais fácil e no ataque também. E é aí que é a graça do jogo, né? A gente quebrar um pouco a cabeça. Mas parabéns por essa observação, e nesse caso vamos analisar aí jogo por jogo e ver em cada confronto qual que vai ser o time favorito e tentar apostar nos jogadores desse time. E aí vai ser uma aposta mesmo, porque nada é garantido. Vai acontecer zebra nessa rodada, vai ter time que vai jogar fora de casa que vai ganhar de time que está jogando em casa. E é isso que é a graça do jogo. Então a gente nunca vai ter a certeza de que se aquele jogador que a gente está pegando vai realmente pontuar o que a gente espera. Mas muito boa essa tua observação de que nessa rodada são poucas as opções para algumas posições. Infelizmente eu vou ter que terminar o vídeo porque já ficou bastante longo, mas quero deixar um abraço e dizer que o próximo vídeo vai ser sobre as dicas da rodada. E eu desejo que a cabeça de vocês não exploda de tanto pensar no Cartola. Um abraço e até breve.